Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Carlos André e você está no canal do Profeta. Vamos juntos analisar o mercado do nosso Domingão de Carnaval, dia 19 de fevereiro. Então, vem comigo. Turma, para quem já me acompanha há algum tempo, deve estar estranhando essa nossa nova cara aí, né? Dos palpites aqui atrás. É porque o que acontece? A Betano que eu trabalho, é uma das bancas que eu trabalho, tá? Quando é final de semana e tem muitos jogos, ela fica travando, porque são muitos acessos simultâneos, tá? Então tava demorando para conseguir carregar e pegar todas as informações. Eu tô usando esse aplicativo aqui, que é o Flashcore. É um dos aplicativos que eu uso para analisar os jogos, então não tem nenhum problema, tá? Inclusive, deixem aí nos comentários se vai dificultar ou não para vocês, tá? Lembrando que no final do vídeo vai ter normalmente o nosso bilhete pronto. E é isso, vamos embora aí. Não esquece, deixa um like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então vamos embora. Hamburgo, tá? Lá na Alemanha, às 9h30 da manhã, contra Bielefeld. Se você pegar a classificação aqui, você vai ver que o Hamburgo tá em segundo colocado, tá? É um time bem interessante lá do campeonato alemão, segunda divisão. Inclusive, ele bate às vezes lá na Bundesliga 1 e volta, tá? Vai enfrentar um time que está na 16ª colocação, tá brigando para não ser rebaixado. Se você pegar aqui o retrospecto, o Hamburgo vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E dentro de casa, ele é um time interessante, tá? Sexto colocado, ele vem de 3 vitórias consecutivas dentro de casa, enquanto o Bielefeld, jogando fora de casa, é o 13º. Temos o fator casa, como já foi dito aí, mostrado como uma força do Hamburgo, tá? Ele conseguiu um empate milagroso no último jogo contra o Heidenheim, ele estava perdendo por 3-0 e se recuperou no segundo tempo. Deixa eu ver se carrega aqui rapidinho. Então, um time que está perdendo 3-0 se recupera fazendo 3 gols no segundo tempo na casa do adversário, é um time que vem com uma certa confiança para jogar dentro de casa, jogar com a sua torcida. Que ó, fez um gol aos 73, outro aos 80 e outro aos 89. Então, Hamburgo dentro de casa é um time interessante. Tá em torno de 1,50, 1,40, 1,50 você vai encontrar nas suas bancas aí, nas bancas que vocês trabalham. E o que eu quero? Hamburgo ou empate com mais de 1,5 gols na partida, tá? Se você pegar os confrontos deles, são confrontos que não tem muitos jogos, tá? Muitos gols. Você pode ver aí 2-0, 0-0, 1-1, 2-0. Mas pela fase do Hamburgo e pelo desespero do Bielefeld, vamos indicar esse aí. Então é casa ou empate com mais de 1,5 gols na partida, beleza? 11h da manhã do nosso domingão, Manchester United contra Leicester. Manchester United vai jogar na terça ou na quarta-feira contra o Barcelona, tá? Então fiquem ligados, tomem cuidado aí, porque pode ser que o United vá misto. O que acontece? Se eu sou técnico, eu dou mais prioridade à Premier League, tá? Por quê? Ele tá em zona de classificação, ele tem chances, né? Mesmo que não tão grandes, mas tem chances de ser campeão. E vai enfrentar um Leicester que é um time chato, certo? O último jogo que o United perdeu foi aqui, ó, contra o Brighton, tá? E eu nem sei se foi na Premier League, não foi na Premier League. Então o United tem mais de 10 jogos vencendo ou empatando dentro de casa. Ele vai querer manter esse padrão, tá? O Leicester não está tão bem fora de casa, apesar de ter vencido os últimos 2 jogos, mas foi para o Aston Villa, tá? Foi um jogo bem diferentão da Premier League, 4-2, e um time de terceira divisão, se eu não estou enganado. Quando o Leicester pega um time do Big Six, costuma se complicar, pelo menos nessa atual temporada. Dito isso, com a cotação que está de 1,62 a 1,50 a 1,62, eu pego aí o United empate nula. No ao vivo, eu vou tentar pegar alguma oportunidade do United para vencer, beleza? Turma, não esquece, deixa um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, tá? E deixa um comentário, dando feedback do que você tá achando dessa nova cara aqui do nosso canal, beleza? União Berlim contra Schalke 04, União Berlim que tá muito bem no campeonato alemão. Se eu não estou enganado, é o terceiro colocado, vamos confirmar aqui. Segundo colocado, tá na frente do Dortmund. Vai brigar aí para tentar ser campeão, quem sabe, ninguém pode falar que não, tá? União Berlim tem 1 ponto de diferença só por Bayern, vem de 5 vitórias consecutivas na Bundesliga. Dentro de casa, ele é um time muito, muito forte mesmo, tá? Se você pegar o União Berlim dentro de casa, ele vem aí de 5 vitórias consecutivas, até mais, ó. Então, é interessante a gente pegar essa vitória do União Berlim. Mas no outro lado tem o Schalke 04, que é um time de camisa. Lógico, não está tão bem no campeonato, é o último colocado, para ser mais sincero, mais exato. Sendo que é um time que eu assistindo jogar,
ele consegue jogar bem em algum determinado espaço de tempo do jogo, tá? Então, se você for na vitória do União Berlim, vá, beleza? Vou recomendar aqui para vocês a vitória do União Berlim, mas tome cuidado na relação da sua porcentagem da banca que vai investir, tá? Não é porque o time vai vencer que você tem que investir tão alto. Eu dei a dica hoje hoje não, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, tá, turma? Vocês vão ver esse vídeo aí no sábado de noite ou no domingão. Eu dei a dica no grupo grátis e também no YouTube falando sobre o jogo do Al-Nassr do Cristiano Ronaldo. Galera, Al-Nassr deve vencer, mas é um jogo difícil. E venceu por 2-1 no aperto, tá? Então, tem jogos que não vale tanto a pena investir tão alto assim, porque são jogos perigosos. Esse jogo do União Berlim pode ser um jogo perigoso, tá? Odd de 1,60, eu vou indicar aqui para vocês a vitória do União Berlim, mas tome cuidado, porque pode ser um jogo perigoso. Então trabalhem com porcentagens não tão elevadas da banca de vocês, beleza? Às 12h15, Rayo Vallecano contra Sevilha. Jogo bem interessante aí pra gente pegar o Sevilha, o empate, tá? Sevilha que venceu por 3-0 o PSV no meio da semana Foi pela Liga Europa ou foi pela Conferência Europeia? Agora eu tô em dúvida. Enfim, um jogo de Liga de Copa aí. O Sevilha venceu o PSV, venceu jogando muito bem, tá? Se você pegar os últimos 5 jogos do Rayo Vallecano, temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E do Sevilha, 3 vitórias e 2 derrotas. Rayo Vallecano jogando dentro de casa, ele tem... Os últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ele perdeu justamente para times que são bem melhores do que ele. Tem um elenco um pouco melhor, que foi o Real Sociedade e o Betis, tá? O Sevilha fora de casa ainda não conseguiu jogar tão bem assim, certo? 2 vitórias e 3 derrotas. Então, eu tinha falado do Sevilha empate anula, não foi? Mas não dá para trabalhar no Sevilha empate anula. Por quê? Sevilha tá na fase boa, mas a fase do Sevilha é boa dentro de casa. Fora de casa ainda não está bem. Jogo interessante para a gente ir para o nosso segundo mercado, que é o mercado de escanteios, tá? Mais de 7,5 escanteios na partida entre Rayo Vallecano e Sevilha. Às 12h45 temos Ludogorets jogando dentro de casa contra Slavia Sofia. Para quem não conhece, Ludogorets, prazer, é um time da Bulgária, um time bem interessante, que eu já trabalhei com ele aqui no ano passado e estou voltando a trabalhar com ele agora nessa volta. Ele jogou, já teve uma rodada semana passada, mas eu quis esperar para ver como o time iria se comportar e aqui está o resultado do quanto o time se comportou, tá? Ele ganhou de 1-0 do Anderlecht e ganhou de 2-1 fora de casa, beleza? Ludogorets jogando dentro de casa, ele é um time muito forte, ó. 4 vitórias e apenas 1 empate. A última derrota dele foi pro Real Betis na Liga Europa. Eu tô em dúvida se foi Liga Europa ou foi Liga da Conferência Europeia. Acho que foi Liga da Conferência Europeia, tá? Mas dentro do seu campeonato, ele manda, tá? Se você for ver aqui a última derrota dele no campeonato dele, você vai ter que rodar bastante. Em contrapartida, vai enfrentar um Slavia Sofia que jogando fora de casa vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E se você pegar a classificação, vai ver que o Ludogorets, ele tá atrás do CSKA Sofia, tá? E todo ano a briga é entre eles dois mesmo. Ludogorets jogando dentro de casa, cara, eu indico para vocês a vitória dele. Deve estar na odd aí de 1,25 a 1,30, tá? Aqui são as duas que tá patrocinando esse site, mas na Betano, ou até mesmo na Estrela Bet, deve estar aí 1,35 para cima, tá? A Estrela Bet está com uma cotação bem interessante também. Ajax contra Sparta Rotterdam, não tem muito o que enrolar aí, é a Ajax para vencer, tá? Ajax que está tentando voltar à liderança do campeonato. Se você pegar a classificação aqui, vai ver que o Ajax está em terceiro colocado, tá? Então, tá a 3 pontos do Feyenoord. Para você ter noção, quem está na frente do Ajax é o Alkmaar e Feyenoord. O Feyenoord está com um time bom, mas o Alkmaar não deve terminar o campeonato na frente do Ajax. A Ajax dentro de casa, só pra gente reforçar aqui, o Ajax dentro de casa é o sexto mandante, tá? Mas o Sparta Rotterdam fora de casa é o sexto, tá? Então assim, vamos pegar um adversário que é o sexto do campeonato jogando fora de casa. O Ajax não está tão bem dentro de casa, mas voltou a vencer. Eu acompanhei o jogo do Ajax contra o União Berlim. Foi um jogo difícil para o Ajax, mas ele soube se comportar, soube trabalhar nos contra-ataques. Eu vou confiar na vitória do Ajax e indicar aí para vocês, beleza? Ajax para vencer. Borussia Dortmund contra Hertha Berlin às 13h30 da tarde, tá? Dortmund que está em terceiro colocado, como a gente acabou de ver aí. Se ele vencer, ele passa o União Berlim, caso o União Berlim tropece, vai enfrentar o Hertha Berlin que está na 16ª colocação, brigando para não cair. Dortmund não tem jogo no meio da semana de Champions League, porque ele jogou agora dentro de casa e venceu o Chelsea. Quanto é que tá pagando Dortmund? 1,33. Cara, Dortmund tá muito bem dentro de casa. Se não for o melhor, é um dos melhores times pós-Copa, tá? Tá jogando realmente muito bem. Dá pra indicar a vitória do Dortmund e eu vou indicar aí Dortmund pra vencer nesse domingão. Tottenham contra o West Ham. Tottenham, Premier League, tá? 1h30 da tarde também, mesmo horário do Borussia Dortmund.
Tottenham que ganha, mas não convence, tá? Eu falo isso desde o começo. Tá em quinto colocado, tá brigando por Champions, vai enfrentar o West Ham, que tá na parte de baixo da tabela. O West Ham deveria estar um pouco mais acima, tá? Pelo investimento e pelo elenco que tem. O Tottenham dentro de casa é o 7º, tá? E o West Ham fora de casa é o 17º. São dois times que não me agradam bastante de trabalhar em mercado de resultados. Por esse motivo, vou trabalhar com vocês e indicar para vocês a linha de mais de 1,5 gols na partida, juntando com mais de 6,5 escanteios, tá? Então faça o match combo, faça a casadinha aí, que é interessante nesse jogo. Deve ficar uma odd de 1,60 por aí, beleza? Clássico. Lá na La Liga, Atlético de Madrid contra Atlético Bilbao. Atlético de Madrid está, se não estou enganado, na 3ª colocação, é isso mesmo, produção? Na 4ª colocação, vai enfrentar o Atlético Bilbao, que está na 7ª colocação. O Atlético de Madrid, em casa, ele vem aí de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vai enfrentar o Atlético Bilbao, que fora de casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. São dois times que jogam futebol interessante, eu gosto de acompanhar. O Atlético de Madrid encaixou o time, Simeone parece que se recuperou. O seu time recuperou a confiança do seu elenco nele. Os últimos confrontos dele são jogos de poucos gols, tá? E é justamente nessa linha que eu quero trabalhar com vocês. O under 3,5 gols. Menos de 3 gols e meio na partida entre Atlético Bilbao e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid e Atlético Bilbao, under 3,5. Braga contra Arouca. Braga jogando dentro de casa, tá jogando muito bem, tá? 4 vitórias e apenas 1 derrota, que foi na Liga da Conferência Europeia, levou um sacode de 4-0 da Fiorentina. Braga tá realmente focado na Liga de Portugal, tá? E eu não julgo por isso. Vai enfrentar o Arouca, que não vence há 4 jogos fora de casa. Apenas uma vitória contra o Morense, lá no dia 22/12, tá? Então já tem um certo tempo que o Arouca não ganha fora de casa. Se você pegar a classificação, o Braga tá com 46 pontos, 2 apenas atrás do Porto. Entendo porque o Braga perdeu para a Fiorentina, não foi tão focado assim na Liga de Conferência Europeia, mas na Liga de Portugal o Braga tá muito focado. A odd aí tá de 1,40, 1,35 a 1,45 e eu vou indicar para vocês Braga para vencer. Leverkusen contra Mainz às 3h30 da tarde, segura, aguenta que já tá acabando. Se chegou até aqui, confere se deixou um like, confere se inscreveu, confere se deixou um comentário, me dando feedback sobre essa nova cara aí do canal, beleza? Leverkusen contra Mainz são dois times que eu gosto de trabalhar no mercado de gols, tá? O Leverkusen tem 27 pontos, está em 8º colocado da Bundesliga e o Mainz 26 pontos no 12º colocado, tá? 1 ponto apenas de diferença. E se o Mainz vencer, o Mainz pula bastante na tabela, tá? Sai do 12º para 8º, ele tira o Leverkusen de onde tá. Dito isso, jogo de gols, eu vou indicar para vocês ambas marcam ou mais de 2,5 nesse jogo que promete realmente trazer muitos gols, típico de Bundesliga. Barcelona contra Cádiz, aí não tem o que enrolar, é Barcelona para vencer no HT, tá? O Barça dentro de casa não sabe o que é perder desde que voltou, tá? O único gol que ele sofreu na La Liga dentro de casa, se eu não estou enganado, foi um gol só, não foi? Do Espanhol, esse mesmo aqui, ó. O único gol que o Barça levou nesse ano foi do Espanhol, tá? E nem foi esse ano, foi dia 31/12. Então o Barça em casa, na La Liga, ainda não sofreu gol, tá jogando muito bem e eu vou de Barcelona para vencer no primeiro tempo. Um Cádiz que é um time que realmente deixa bastante a desejar defensivamente. Barcelona no HT deve estar pagando aí 1,50 mais ou menos, beleza? O único jogo do Brasil da noite, Corinthians contra Mirassol às 6h30. Quero pegar a vitória do Corinthians. Corinthians que tá aí brigando para tentar ser campeão do Campeonato Paulista, que é importante para ele. Tá em primeiro colocado com 15 pontos do seu grupo. Vai enfrentar o Mirassol, que é um time chatinho, um time bem organizado, mas Corinthians em casa com a pura torcida é interessante a vitória deles, beleza? Pagando 1,36, vou indicar para vocês a vitória do Corinthians. E para fechar, Boca Juniors contra Platense. Está começando o Campeonato Argentino ainda, tá na 4ª rodada. O Boca Juniors que está tentando encaixar um elenco novamente, tá? Ele está apenas na 18ª colocação. Por estar tão abaixo da tabela e por pegar um time que não é tão forte assim na Argentina, eu vou indicar para vocês Boca Juniors empate anula. Deve estar pagando 1,25, 1,30 mais ou menos, para a gente ver aí o Boca voltando a vencer, beleza? E para finalizar, o bilhete pronto do nosso canal é Ajax para vencer, Barcelona para vencer, Corinthians ou empate com meio gol do Corinthians, ou seja, o Corinthians tem que pelo menos fazer um gol e não pode perder em casa, dando 1,78 de odd para você quase duplicar o seu investimento, fechou? Tamo junto, forte abraço, ótimo domingão, ótimo domingo no carnaval para você e para toda a sua família. Fui!